porque eu já estou em linha aqui com o departamento médico do Asa, o Dr. Edmilson Filho. O Asa treinou hoje na equipe considerada titular. Sucuri no gol, Bocão na lateral direita, Christian Luca fazendo a função de fato dele pelo lado direito, o Alemão pelo lado esquerdo, que ainda não havia estreado na equipe, estava só treinando, estava um pouco acima do peso, mas já está chegando o ápice da forma física. Então Christian Luca e Alemão, a dupla de zaga. Na lateral esquerda, o Foguinho. Setor de meio campo, vem com inovação, conforme eu disse. Vem com 4 jogadores no meio: Zé Wilson, Everton Heleno, Didira e Amada. São os 4 do meio campo. No ataque, Vitinho e Júnior Viçosa. Essa é a formação do Celso. A princípio, ele está trabalhando essa equipe. Pode ser que tenha uma alteração nesse sentido? Pode. A questão do Joãozinho, que não tá bem, mas quando o Joãozinho voltar, tiver 100% liberado, aí pode ser que saia o Vitinho e entre o Joãozinho nessa equipe. Mas a provável que o Celso tem trabalhado é justamente essa, e daqui a pouco nós vamos debater mais sobre esse time. Acho que é um time interessante, lógico que merece um debate amplo aqui da gente. Já estou, conforme eu disse, de forma exclusiva aqui no Futebol Show com o vice-presidente médico do Asa, Dr. Edmilson Barbosa Filho, que vai fazer um raio-x conosco sobre esse DM. E literalmente, viu, Dr. Edmilson, porque eu botei como manchete isso: vice-presidente médico do Asa, Edmilson Filho, faz um raio-x, porque tá ligado à medicina, raio-x. E o senhor vai falar justamente conosco a partir de agora como está esse departamento médico alvinegro. Boa noite. Clevânio, André, Tony, a todos os ouvintes da Rádio NN. É um prazer, satisfação falar com vocês. E vamos lá, vamos tentar falar sobre o DM, esclarecer as dúvidas. Deixa eu só já começar fazendo uma pergunta para ele aqui, Eduardo Cardel. Boa noite, doutor Edmilson. A nossa primeira pergunta, Eduardo Cardel já trouxe aqui mais ou menos um esboço, lógico, do que o Celso Teixeira quer. E a gente discutia ontem fora do ar, eu, o André, aqui o Clevânio, o próprio Eduardo Cardel, sobre a situação do Júnior Viçosa. E pelo que o Eduardo Cardel trouxe aqui pra gente, aqui, a cobrança do torcedor e o querer jogar do próprio Júnior Viçosa, pelo o que o Eduardo Cardel trouxe agora, ele já tá praticamente nesse esboço aí, né? Então, assim, como é que está a situação do Júnior Viçosa para ir pro jogo? O Júnior Viçosa, Tony, ele tá muito bem. Já tem algum tempo que a gente deu alta do departamento médico. Ele tá, na verdade, num processo de transição, como ficou muito tempo sem jogar. Então, a gente, assim, privilegiou fazer essa transição de uma forma muito ordenada, bastante testes físicos, para que a gente conseguisse chegar nesse momento. É importante, assim, dizer que essa data do Júnior de reestreia, ela não tem relação com a mudança na comissão técnica. Isso aí já estava planejado há algum tempo entre a gente, entre os profissionais, os médicos, fisioterapeutas, preparadores, fisiologistas do clube. Doutor Edmilson, a questão do Júnior Viçosa já foi esclarecida. Agora o Asa tem outros jogadores entregues ao departamento médico. E me chama a atenção 2 casos, inicialmente, que é o caso do Fidelis, que passou por uma artroscopia no joelho, no mesmo joelho que ele já havia feito uma cirurgia. Eu queria saber a situação real do Fidelis hoje, se já existe um prazo estabelecido de repente para ele já ir voltando para o processo, pelo menos de transição, e como se encontra o Júnior, aliás, o Anderson Feijão, que é um jogador que deixou o campo também sentindo a contusão um pouco séria também. Como está a situação do Feijão nesse momento? O Fidelis, ele estava com uma lesão meniscal e essa lesão estava incomodando e impedindo que ele fizesse alguns movimentos, principalmente quando ia chutar a bola. E a gente optou por fazer o procedimento artroscópico, eu e o Dr. James, que somos os ortopedistas do clube. A gente fez o reparo dessa lesão e ele tem evoluído muito bem. A cirurgia foi realizada na última quarta-feira, tem uma semana, mas a gente já está programando essa fase de transição para a próxima semana. Não estará disponível ainda, provavelmente, para o próximo jogo,
mas para o jogo seguinte é muito possível que ele já esteja à disposição da comissão. Boa noite, doutor Edmilson, André, rapidinho. Ficou só faltando o senhor falar sobre a questão do Anderson Feijão. Sim, em relação ao Feijão, ele fez uma lesão muscular, uma lesão extensa, e a gente assim, ainda não tem uma previsão de quando ele estará à disposição. A gente divide mais ou menos essas recuperações em 3 fases, né? E ele ainda está na primeira fase, que é o controle da dor, do processo inflamatório. Depois que a gente passar para a segunda fase, que entrar mais num processo de fortalecimento, de condicionamento físico, aí a gente vai conseguir assim dar um parecer, uma previsão de quando ele vai estar à disposição. Doutor, agora sim o André Ables, sobre o Lídio. E, lógico, de forma ampla, falando também dos jogadores que estavam entregues e outros que já voltam, o senhor explicou aí dessa transição. E é um dos princípios hoje do Departamento Médico do Asa, né, não trabalhar com datas. A situação do Lídio, ele tem data para voltar a jogar já? A gente já acompanha que ele voltou a treinar, está trabalhando com bola, está fazendo alguns movimentos, inclusive, que não fazia antes. Tem alguma data para o Lídio voltar ou ele já volta, por exemplo, para esse jogo contra o Falcon? Do departamento médico, né, ele já tem alta. E o que precisa, na verdade, essa questão da data. Quem vai dizer agora é o preparador físico, né, são os preparadores físicos. Mas eu acredito que ele estará à disposição já para o próximo jogo, porque já tem algum tempo que ele está fazendo esse trabalho de transição. A gente optou por fazer uma transição bem prolongada do Lídio, porque assim, identificamos que precisava de um fortalecimento muscular, para que a gente previna que isso venha a ocorrer mais para frente. Então a gente fez um trabalho mais prolongado e eu espero que agora ele volte e não saia mais do time. Doutor Edmilson Clevano Henrique, um abraço para o doutor, bom poder falar contigo aqui. E esses esclarecimentos são essenciais, né, para o torcedor saber como anda o departamento médico. Pelo que eu entendi aí, hoje o Asa tem, parece-me que 3 jogadores no departamento médico. O Fidelis, o Lídio e o Anderson Feijão. É isso mesmo? Mas a outra, eu quero ainda insistir na questão... O Lídio já não está. O Lídio já saiu, né? Então médico. Tem dois. Isso, Fidelis e o Feijão. Doutor, mas eu quero ainda que o senhor falasse um pouco mais sobre a questão do Júnior Viçosa. Porque é um trabalho, assim, a gente fica naquela expectativa pelo futebol que tem o Júnior, pelo que ele representa para o Asa, pelo que ele representa para a torcida. Tá voltando, tá treinando, tá tranquilo. O senhor teve um período conversando com ele, trabalhando com ele durante todo esse tempo. Ele quando ele saiu do departamento médico, começou a fazer esse treinamento, deu para observar a segurança dele, pisa seguro, não tem mais nenhum tipo de... não sente mais nada, tá pronto para o jogo, doutor? Clevânio, assim, é muito importante que eu tenha a oportunidade de falar sobre isso, porque o Júnior, nesses últimos meses que a gente vem trabalhando com ele, assim, eu só tenho elogios a fazer, a pessoa dele como profissional. Ele é realmente um atleta diferenciado, né? E assim, ele vem seguindo todos os passos e tudo que é imposto para ele ser feito, ele fez. E assim, demonstra estar com a cabeça muito boa, com muita confiança para voltar. E assim, a gente tem expectativa bem otimista de que ele vai voltar muito bem. Todos os testes que a gente fez físicos indicam que a gente está num caminho muito bom. É óbvio que assim, um atleta que ficou tantos meses parado, a gente vai talvez ter um pouco de paciência, né? Porque só o dia a dia, os jogos, que vão dizer assim como é que vai ser a evolução dele. Viderlan Araújo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Tony, rapidinho aqui ao doutor Edmilson. Uma boa noite também, né, pelo trabalho, parabenizá-lo.
E a pergunta que faço, doutor, é a respeito das questões relacionadas a um diagnóstico antecipado sobre situações de atleta. O Asa tem um elenco muito experiente. Todos nós sabemos que é uma equipe que tem alguns jogadores com rodagem a casa de 30 anos e acima de 30 anos também. Tecnologicamente, o Asa hoje tem essa possibilidade de passar para os técnicos uma probabilidade, por exemplo, de risco do jogador se machucar? Como é que se trabalha isso nos bastidores, essa questão de uma frequência e de uma projeção a respeito de situações de lesões em atletas? Boa noite. Boa noite. Eu acho assim, que a gente tem evoluído muito bem nesse sentido, Viderlan. A gente, assim, desde o início do ano, começou a utilizar parceiros para viabilizar esse tipo de situação. Então, por exemplo, nessa questão da bioquímica, o Lacel tem ajudado muito a gente, entendeu? Então, criamos protocolos para colher bioquímica dos atletas pré e pós-jogo, né? A utilização do GPS, que os fisiologistas, né, que estão fazendo uso, que foram adquiridos pelo clube esse ano. Alguns equipamentos de fisioterapia, como laser, enfim, os equipamentos que são utilizados em grandes clubes. Então, a gente tem caminhado muito nesse sentido de criar uma infraestrutura, deixar um legado, digamos assim, para que o clube possa utilizar, e cada vez mais exista essa possibilidade, né, de prevenção de lesão, e que quando as lesões apareçam a gente consiga tratar antes dos prazos do livro, digamos assim. Doutor Edmilson, pelo que eu vejo, pelo menos nesse primeiro momento na Série D, o Asa já ficou com esse departamento médico meio que inchado, que são situações de jogo, mas ao mesmo tempo o Asa tem um departamento médico que consta com 2 casos apenas, se eu estiver enganado me corrija, de jogadores com problemas musculares, que é o Anderson Feijão e agora o Joãozinho com estiramento na coxa, em uma das coxas. É importante essa sintonia, essa comissão técnica tão coesa com o departamento médico, aí eu me refiro à parte física, porque a gente sabe que a parte física ela é para intensificar os jogadores no dia a dia, força, explosão, velocidade, mas também faz um trabalho de tentativa de prevenção ao extremo. Então tem sido importante nesse momento essa unidade dos setores do Asa. Tem sido muito, muito importante, Cardeal. Hoje, assim, eu sinto que todos os setores, eles estão muito bem integrados, seja os médicos, os fisioterapeutas, o Adriano, na preparação física, o Bruno, o Rafael, fisiologista. Então a gente tem conversado muito, e isso, assim, é muito importante, né? A gente encontra algumas dificuldades, às vezes excesso de jogos, que voltou a acontecer agora, né? 2 jogos por semana. O clima, que não tem ajudado muito, muita chuva, os campos pesados, né? A gente às vezes não tem a qualidade de campo nem para treinar. Então isso, assim, favorece com que as lesões apareçam, mas a gente tem conversado e tentando minimizar isso, assim, ao máximo, né? A gente tem também um elenco com uma média de idade elevada. Isso também é uma das coisas que, assim, liga um sinal de alerta para a gente, mas eu acho que a gente tem conseguido bem evitar isso daí. Não só eu, né? Todos que fazem parte do departamento. Bom, eu estou satisfeito com a participação do Dr. Edmilson aqui, fazendo um raio-x desse departamento médico. Agora, eu não poderia finalizar, deixar de fazer uma pergunta dessa. Qual a expectativa que você tem já para a chegada de um novo técnico, conforme o Celso chegou, um técnico que é motivador, conhecedor do futebol, acostumado a disputar uma Série D de Campeonato Brasileiro, tendo em vista o momento do Asa e o que pode acontecer desses 5 jogos, que eu entendo que são 5 decisões de Série D, doutor Edmilson? Cara, eu tive pouco contato com o Celso. Ele, assim, chegou, eu conheci, mas já teve essa viagem. Mas, assim, o que eu ouço dos atletas, das pessoas que estão no redor do clube, são coisas muito, muito positivas, né? Então, a gente, como torcedor,
tem expectativa e eu espero que o Asa ganhe já no próximo jogo, que venha a confiança de volta e que a gente consiga essa classificação. Eu estou muito otimista. Bom, muito obrigado pela sua participação e parabenizar de público, na sua pessoa, todos os profissionais da área de medicina, desse departamento médico do Asa, porque a gente vê que tem um leque de fisioterapeutas, pelo menos que eu tenha conhecimento, 2 ortopedistas, você, doutor James, né? Tem outros profissionais também, enfim. Tem clubes da Série B do Campeonato Brasileiro que não tem um departamento médico tão consistente, tão forte e tão inteligente quanto esse. Parabéns. Obrigado, eu agradeço. Eu não vou citar os nomes de todos para assim, não esquecer o nome de alguém, mas certamente todos os que estão lá com a gente estão assim, muito coesos. E o grupo ele é muito bom de trabalhar e eu tenho expectativa de que esse trabalho renderá bons frutos para a gente.